Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 30. Exercícios para vencer o ressentimento. Vamos continuar treinando. Queremos meditar agora exatamente sobre isso. Exercícios para vencer o ressentimento. No primeiro momento da manhã nós falávamos de 3 exercícios. Você vai encontrar esse tema na fita Troque de Canal, Mude de Vida. E a continuação, exercícios para vencer o ressentimento. Quais foram os 3 primeiros mesmo? Renunciai à mentira. Segundo, pegar o boi pelo chifre. Você já notou que quando o pernilongo morde a gente, morde e pica, a primeira coisa que você faz é ir com a mão no lugar? Quando a abelha vai lá e pica você, você vai com a mão e espreme para sair o... Observe que o veneno da abelha dói muito mais do que a picada. Não é assim? O ressentimento é veneno. Aquela situação, aquele problema, aquela palavra foi a picada da abelha. Tem gente que tem alergia à picada da abelha. A abelha dá uma picadinha, fica 15 dias. Às vezes tem que ir para o hospital na maca. Mas também tem isso que é porque é mole mesmo. Veneno da abelha dói mais do que a picada. A picada é a mágoa, o ressentimento é o veneno. Então, é preciso assumir fazer o bem com as próprias mãos. Terceiro passo, terceiro degrau, terceiro exercício. Nenhuma palavra má. Por exemplo, qualquer palavra que alguém estiver falando agora aí é má, porque está atrapalhando o irmão de ouvir. Não é má? É má. A gente peca gravemente dentro da igreja. Você já está atrasado, então vem quieta. Não fala nada. Vem quietinho, vem disfarçando. Quarto exercício. Eu acho São Paulo espetacular por isso. Como eu dividi em 7, eu não, ele, né? Eu só fiz o trabalho de montar o esquema. O centro, que vale para os 3 primeiros que nós já aprendemos, e para os 3 que nós vamos aprender, é espetacular. Porque coloca o cerne da questão aonde ela precisa estar, e que, se vocês observarem bem, tem sido a grande insistência que o Padre Jonas tem feito Brasil afora, e que está, de um modo muito claro, refletido no livro Reinflama o Carisma, e no livro Se Ensina ou Não. Por que esse quarto exercício se expressa de forma muito linda nesses 2 livros do Padre Jonas? Reinflama o Carisma significa que eu preciso retomar a ação do Espírito Santo em minha vida. E o Se Ensina ou Não, eu preciso mandar embora aquilo que entristece o Espírito Santo. Leia aí o quarto exercício, o quarto conselho que São Paulo nos dá, a partir do versículo 30. Não contristeis o Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado. Se você quer ser livre do ressentimento, não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não contristeis o Espírito Santo. Ora, nós temos várias pregações, inclusive aqui gravadas sobre isso. Tome as pregações dos acampamentos de Pentecostes, onde nós exploramos essa temática. Nós sabemos, e a Bíblia nos diz com todas as letras, que o encardido tem uma profissão fundamental, que está no Apocalipse 12:10. E que cada vez que nós fazemos isso que ele gosta de fazer, nós o reproduzimos.
Qual é a função que o encardido tem a nosso respeito? Dia e noite ele fica nos acusando. Ele é o acusador. Por que nós precisamos do Espírito Santo? É o Espírito Santo quem nos defende. Gente, São Paulo vai explicar isso. Vire a página de Efésios. São Paulo explica isso de forma linda, quando fala da armadura do cristão. São Paulo diz aqui, no versículo 12 do capítulo 6, basta você puxar uma folhinha para frente. No versículo 11, ele retoma esse tema do ressentimento. No 10 já ele diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Aí, nós não estamos fazendo exercício para fortalecer? Fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do encardido. Lá ele falou: não deis entrada. Aqui toma cuidado com as ciladas. Qual é a cilada que o encardido mais usa? Versículo 12: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades. Está vendo? A pessoa que me ofendeu, ela não ofendeu porque quis, não. É porque ela está sendo instrumento de quem? São Paulo escreveu isso a Timóteo. Dá uma olhada em 2 Timóteo 2, 25. 2 Timóteo 2, 25. No 23 ele já fala assim: rejeitai as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar. Bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males, com brandura, que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si. Olha que coisa espetacular! Voltem a si, uma vez livres dos laços do encardido, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Ora, a palavra está nos dizendo que a pessoa me ofende, mas não é a pessoa que me ofende, é porque a pessoa está presa. E por isso, meus irmãos, esse versículo 30 eu acho espetacular. E eu já afirmei categoricamente aqui que quem não tem Jesus jamais será curado dos seus ressentimentos. Não afirmei isso algumas vezes aqui, explicitamente assim? Aqui está o grande segredo. Sabe, meu irmão e minha irmã, por que é que aquela palavra, aquele olhar, aquele gesto daquela pessoa doeu tanto no seu coração? Porque na hora que a pessoa falou aquilo que ofendeu, fez aquilo que decepcionou você, ela não estava sozinha. Tinha alguém do lado dela. O encardido. Está aqui na palavra, então vamos rasgar a Bíblia. São Paulo está dizendo que finalmente fortalecei-vos no Senhor. Dói demais exatamente por isso. Nós sabemos, por exemplo, os índios, eles têm que treinar duas coisas. Além da flecha, eles têm que treinar da flechada e fazer uma flecha boa, mas eles precisam que a flecha contenha veneno. Se ela não contiver veneno, machuca a pessoa, só mataria se pegasse no coração. Mas como ela tem veneno, então junta a flecha e o veneno. Sabe por que aquela palavra do seu marido doeu tanto? Porque na hora que ele foi falar, ele deixou-se possuir pelo espírito da irritação. Nessa hora, quem estava do lado dele? E pôs o veneno na flecha. Não foi só a língua, não foi só a palavra dele que machucou você, não foi só a palavra da sua amiga, não foi só aquela palavra da sua mãe, não foi só aquela palavra do seu pai, é que ele aproveitou a palavra era flecha, mas ele pôs algo que só ele tem, que é veneno, e veneno é semente do inferno. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e isso aqui é muito sério, quando nos colocamos como barreira
ou quando nós colocamos uma barreira na ação do Espírito Santo em nossa vida, não tem como vencer o ressentimento. Porque vencer o ressentimento é estar numa batalha espiritual profunda. E isso é teologia pura da Igreja Católica. Está aí nesse tema que nós estamos a exaustão desde sexta-feira partilhando com vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de brincar até com a Bíblia, de ler vários textos da Bíblia, mas que eu fiquei firme nessa quinta pregação que estou fazendo, com o mesmo capítulo e os mesmos versículos, para que isso entre no nosso coração, porque nós estamos numa batalha espiritual. A batalha contra o ressentimento não será vencida por aqueles e aquelas que não se armarem do Espírito Santo. Por isso São Paulo diz aqui uma ordem até negativa, ou melhor, expressa numa formulação negativa: não contristeis. E por que ele usa o termo contristar e não pura e simplesmente entristecer? A tradução da Ave Maria é espetacular. Contristar por quê? Na minha luta espiritual, Romanos capítulo 8, você pode fazer uma associação linda desse capítulo 4 de Efésios com Romanos 8, daria um panorama maravilhoso, ou com 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16, o único jeito de ser alegre, de ser feliz, e lá também vai dizer que a gente não pode afastar-se do Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Porque, gente, nessa batalha, o Espírito de Deus se une ao nosso espírito. Deus não faz por mim, Ele faz comigo. Porque o Espírito Santo está agindo em mim, através de mim, comigo, ao meu lado. São Paulo expressa dessa forma categórica: não contristeis, ou não entristeça aquele que está junto com você. E quem está junto comigo? Aliás, é muito fácil saber, basta ler Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo produz os frutos do Espírito. Ora, você já observou, será possível que é só um acidente de percurso, que entre os 15 frutos do encardido em nós, que está em Gálatas 5 a partir do versículo 19, começa já no versículo 16, entre os 15 frutos, 8, portanto a metade mais uma, maioria absoluta, referem-se a frutos encardidos dos nossos relacionamentos. Ódio, briga, discussão, mentira, aquilo tudo. Não é acaso, gente, é intencional. Por que eu não consigo amar uma pessoa? Eu não consigo amar uma pessoa quando eu não deixo Deus amar em mim. São João escreveu isso no final do primeiro século. Caríssimos, amemo-nos, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus. Logo, quem não conhece Deus, quem não trabalha em parceria com o Espírito Santo, não conseguirá vencer os seus ressentimentos. E não vencendo os seus ressentimentos, abriu uma porta para que o encardido venha aninhar-se em seu coração. E quando ele aninha-se no nosso coração, feito um vírus que entra num computador, ele vai lenta e gradativamente comendo tudo que está lá dentro, comendo o meu corpo. Reveja o que nós pregávamos ontem na segunda pregação da manhã. Vai destruindo a minha capacidade de defesa, vai destruindo, depois ele vai no meu espírito, ele começa a comer, ele tira a sua alegria, ele tira o entusiasmo, ele tira a esperança, ele tira a disposição. Ontem nós rezávamos, o Senhor nos dava aquela imagem daquelas pessoas, marido e mulher, que não se encontram mais para sorrir. Olha o que ele é capaz de fazer. Então ele vai no meu corpo, depois ele vai na minha alma, nos meus relacionamentos. Mas o objetivo dele não é nem o meu corpo e nem os meus relacionamentos. O espírito dele é a minha individualidade espiritual, o meu espírito. Porque o que encardido quer é levar você para morar com ele, para ver se ameniza a solidão dele. Só que nem assim vai amenizar a solidão dele, porque na dor você estará sempre sozinho. Você já não fez essa experiência? Na dor a gente está sozinho. Não contristei o Espírito Santo. Por isso que eu disse que 2 livros do Padre Jonas explicitam esse versículo. E que, digo a você que já comprou material para ajudar na cura do ressentimento, leve mais 2. Reinflama o carisma. Se você não reinflamar, não pôr fogo de novo,
nesse Espírito que está em você. Está aí, tá. São Paulo está dizendo, estáis selados, estáis. Ninguém tira esse selo. Está lá no comecinho da carta aos Efésios, no versículo 13 e 14. O Espírito Santo é um selo, é uma marca de Deus em nós, acabou. Ele é o penhor da nossa herança. Aliás, Paulo usa essa mesma expressão na carta aos Coríntios. O Espírito Santo é penhor. Então reinflama esse carisma. Mas ao reinflamar, e para reinflamar, daí vem a importância, é preciso você mandar fora do seu coração aquilo que não pertence a Deus. É sim, sim, é não, não. Sim, sim significa que eu tenho que dizer muitas vezes a Deus, sim, 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 sim. E não, não é porque eu tenho que dizer para o encardido, não, 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 não. De jeito nenhum, não tem que não tem. Por isso que é a virada. O versículo que engancha, e foi por graça de Deus que terminamos no terceiro exercício, e estamos recomeçando no quarto. O gancho dos 7 exercícios das virtudes espirituais para vencer o ressentimento é não contristeis. Contristeis, grave essa palavra. Entristecer com quem está junto. Não contristeis o Espírito Santo de Deus. Eu não posso entristecer o Espírito, porque Ele está junto comigo. E já que o encardido é o acusador, dia e noite está nos acusando, Apocalipse 12, 10, Ele é o Paráclitos, Ele que me defende. Meu irmão, minha irmã, comece a clamar o Espírito Santo para defender você, não só quando você for num tribunal, não só defender você contra aqueles ou aquelas que são de outras doutrinas. Você tem um defensor para defender você contra a ação do inimigo nas pessoas que estão ao seu redor, porque o inimigo sabe, ele não vai tentar você através do Mike Tyson. Eu não chego perto do Mike Tyson, ele pode dar murro onde quiser. Ele vai tentar a mim através de alguém que vive comigo, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu irmão de comunidade, daquela pessoa. Por quê? Porque na convivência a gente descobre que todo mundo é normal. Só existe ídolo de longe. Chega perto da pessoa, conversa com os consagrados meus aí, o Éder, a Vanderlei, eles convivem comigo. Eles entram no meu quarto quando eu estou com a cara amarrada, com raiva, vão dar de esguelar alguém. É convivência. E só assim que a gente sabe que é amado. Se eu não mostrar quem eu sou, como é que eu serei amado? Aí as pessoas vão amar a imagem que tem de mim e não me amam. Ora, bola. É o grande problema dos ricos. Os ricos nunca sabem se a pessoa ama ele ou o dinheiro dele. Só tem um jeito. Fica pobre, mas não quer ficar pobre, morre sem amor. Muito mais difícil. Então o encardido vai usar quem? As pessoas que convivem comigo. E aí ele faz uma coisa medonha. Você convive com a sua mãe, por exemplo, desde que você nasceu, antes de nascer na barriga dela, está no livro Homens e Mulheres Restaurados, as orações lindas que Deus foi nos inspirando durante a concepção, a gestação, o nascimento. Pegue aquela história toda linda que aconteceu. Quantas noites a sua mãe não dormiu, quando estava grávida de você. Olhe para uma mulher grávida, com todos os problemas da gravidez, de um final de gravidez, às vezes sozinho, o frio, as estrias, as doenças que surgem no corpo, os incômodos. Tudo isso o encardido vai passando um pano, ele vai apagando. A sua mãe atender você quando você tinha 1 mês, 2, 3, cada dia, foram 24 horas. Ela inclusive deixou de ser esposa do seu pai por sua causa durante um bom período. Quantos pais ficam até tristes por isso? Ela se matou por você. Mas o encardido vai apagando, apagando, apagando. E aí o que você se recorda? Recorda da sua mãe quando você tinha 6 anos de idade. E um dia, porque você andou fazendo um monte de coisa errada, que você já esqueceu também. Igualzinho a gente esquece os pecados para confessar, a gente esquece tudo o erro que a gente fez. Esquece que jogou uma pedra lá, que nem o Nelson fez lá, aquela vez jogou a pedra na casa da mulher lá. A gente esquece. Mas eu só lembro daquela mágoa da minha mãe, porque eu estava lá com meus colegas. E ela pegou e contou. A minha mãe fez isso aí. Se a minha pobre mãe fez isso, que não vai fazer. O encardido faz você trocar
6 anos, vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, por 1/1000 de segundo que a sua mãe, num momento de lucidez e sabedoria, enfiou a mão na sua cara que você merecia mesmo. Não é assim que faz? Não contristei o Espírito, é isso. Então na hora que eu vou lembrar, você quer lembrar de sua mãe e de seu pai? Louvar, aliás, quem me conhece sabe muito bem disso. Nunca na minha vida, desde que eu me lembro por gente que eu estou nesse ministério, comecei a engatinhar nessa vida em 1973, nunca eu fiz uma oração de cura interior usando palavras de ciência, sem que tivesse na presença do Santíssimo Sacramento. Nunca. Eu não. Faço pequenas orações, ensinando as pessoas, mas oração nunca. Por quê? É o único lugar que eu posso reler a minha vida sem contristar o Espírito Santo diante de Jesus. É mergulhando a minha miséria no coração. Sem a minha miséria no coração de Jesus não tem misericórdia. É somatória, misericórdia, 2 palavras. Eu tenho que mergulhar. Então não releia a sua vida a não ser na presença de Jesus. Aí você vai ver, aí você vai perceber. Então, não contristeis o Espírito Santo. Ele é o nosso Paráclitos, ele tem que nos defender. Gente, a arma que mais mata nós é aquela do dia a dia. É a língua daquela pessoa, é o jeito de olhar da pessoa, é o temperamento da pessoa. Ele vai mexendo naquilo. No começo você nem liga muito. Por que as pessoas dizem no namoro era de um jeito, depois que casou piorou? Não era igual, só que você nem via, você nem dava bola para aquilo, para aqueles defeitozinhos que a pessoa tinha. Você nem dava bola. Agora na convivência, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pega um dia de chuva, televisão fora do ar, não tem onde ir. Você olha para aquela cara, pessoa com os olhos cheios de ramela, não penteou o cabelo, aquele nariz tudo cheio de pelo, mal arrumado, e tem gente que anda mais arrumado dentro de casa, só de aquelas roupas lá. Aí não vai sair hoje, nem pentei o cabelo, que é a gadeia, que é a coisa medonha. Você olha para aquilo, misericórdia. Oh meu Deus. Será que uma pessoa pode ser condenada o resto da vida por algo que ela falou no momento? Para que eu fui falar aceito? Para que eu fui repetir eu te recebo por meu marido? Uma pessoa não pode ser punida a vida inteira por uma bobagem, não pode. Aliás, eu estava até bêbado quando falei aquilo. Eu nem queria falar, tanto que eu atrasei 45 minutos. A maior prova de que a moça não quer casar é o atraso dela no início do casamento. Por isso que se for eu, não chega atrasado, que se chegar, fui embora. Com certeza. Então é aí que eu preciso, é nessa... Gente, olha na Bíblia. São Paulo diz que a gente precisa da força do Espírito Santo, é espetacular, para resistir naqueles dias que você está mal. Revestivos da armadura de Deus, tomai a armadura de Deus para que possais, versículo 13, tomai, vírgula, portanto, vírgula, a armadura de Deus, que ele começou a falar no versículo 11, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Nos dias maus, com é naqueles dias, naquele dia que eu estou com raiva, naquele dia que eu estou irritado, naquele dia que eu estou nervoso. Você acordou às 3:30 da manhã, com aquela dor medonha na perna, a hemorroida voltou, você não tinha a pomada de castanha da Índia, dureza, é uma coisa pessoal, íntima, e inclusive é uma doença ruim que não dá de a gente estar falando para a turma, não, estou com problema hoje, me atacou a hemorroida, você nem conta para ninguém, não. Estou com problema na perna, coluna. Não conta. Pode ver, ninguém vai em médico conhecido quando é especialista nessa área, não vai. Vai em outra cidade, faz de conta que vai viajar, marca consulta para uma tia, avó, que vem não sei da onde, de noite.
É naqueles dias maus. Você tem esses dias, eu também tenho. Tem dia que você não está para briga. Tem dia que se a pessoa encostar um palito de fósforo, você não pega fogo. É nesses dias maus que eu tenho que resistir. Não é no acampamento, gente. Aqui está todo mundo louvando o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero ver segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É naquela hora que eu não estou bem. E você vai ter, e eu tenho, um monte de vezes. Mas eu preciso saber de uma coisa linda, 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 que a palavra está nos ensinando. Também nesses dias, sabe quem que está do seu lado? O Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é enxerido. O Espírito Santo, fiel ao Pai e ao Filho, portanto agindo na mesma coerência, jamais são enxeridos. Eles não aproveitam das nossas fraquezas que nem o encardido. Gente, eu vou dizer uma coisa a você que um dia você vai entender. Aquilo que nós rezávamos ontem à noite, talvez muitas vezes você teve mágoa de Deus, decepção com Deus. E você perguntou por que Deus não fez isso? Um dia você vai entender. Sabe por que muitas vezes Deus não interferiu na sua vida? Porque mesmo quando você não se respeita, Deus respeita você. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe. Eu falo nesse livro, Homens e Mulheres Restaurados. Deus não tirou de você aquilo que Ele pôs. Ele sabe quem você é. Ele sabe, portanto Ele respeita você. Mesmo quando você não se respeita, Deus respeita você. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer Jesus agindo no seu coração, eu estou à porta e bato. Se você abrir, Ele entra. Jesus diz: como é que eu sei que você quer que eu venha na sua vida e venha com o Pai e o Espírito e façamos morada no seu coração? Se você vive a palavra, se você cumpre os mandamentos. Aí eu sei que você quer. Mostra, demonstre que você quer. Demonstre. Não contristeis o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo triste com você ao seu lado. Para isso, 3 exercícios espetaculares que São Paulo nos ensina a partir do versículo 30. O 30 é: não contristeis o Espírito Santo. 31, toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia e malícia sejam desterradas da onde? Do meio, gente. O meio é entre eu e ele, é o intermediário, aquele que está no meio, aquele que está nos ligando. Você tem mágoa da sua mulher, do seu marido, da sua sogra, do seu sogro, do seu filho? Enquanto não tirar do meio de vocês essa tranqueira que tem aqui, tranqueira, amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, bem como toda malícia, sejam desterradas. Desterradas significa arrancar com a raiz. Não tem outro jeito. Não poda. Se você podar, vem pior. Só tem um jeito. Gente, nada na vida a gente consegue sem cultivo. Nada na vida. Em Betânia nós temos retiro a cada 15 dias. Cada final de semana sim, final de semana não, temos um retiro. Do mesmo jeito que eu tenho que preparar cada retiro, que cada um tem um tema específico, tem os meus filhos que estão lá preparando o jardim onde o pessoal vai passar. Tem os meninos com a roçadeira que tem que estar lá roçando os caminhos. Não adianta, mas nós já roçamos para o retiro de 15 dias atrás. Cresceu de novo. As meninas, os meninos também ajudam, tem que estar lá na cozinha preparando o alimento. E vão preparar o alimento como? Tem que pegar a batata e tirar a casca e jogar fora. Não adianta que eu já arranquei a casca da batata do retiro anterior, eu tenho que arrancar nesse. Tem uma parte da fruta que está podre, eu tenho que cortar e jogar fora. Eu tenho que espalhar o feijão em cima da mesa e escolher um por um e tirar, arrancar, desterrar, tirar ali de dentro. Não adianta cozinhar junto e depois você pegar e tentar comer só o que é bom. Tem que tirar antes. Cada um de nós vai fazendo o retiro.
aqueles que estão rezando. A Juscelia está preparando o crachá de cada um, preparando a habitação, acertando os nomes. Assim com todos, nós somos uma equipe que vai desterrando. Por isso que as pessoas chegam lá e podem caminhar, o jardim está limpo, o quiosque está arrumado, os apartamentos estão bonitinhos. Por quê? Porque alguém tirou o mal pela raiz, não tem jeito. Só é bonito se você cuida. Grave uma coisa muito séria na sua vida: nada na vida que presta você lucra e ganha se não cultivar com muito amor, com muito carinho. E por isso que a gente tem que aprender técnicas de cultivo novos. Os caras que fazem horta hoje, por exemplo, eles têm técnicas tão maravilhosas, por exemplo, para o alface, que em 20 dias você tem uma cabeça de alface maravilhosa. Está aprendendo técnicas. Mas uma técnica é aqui, no Japão, nos Estados Unidos, onde você for. Tem que tirar o mal pela raiz. Tem que arrancar. Não tem outro jeito. Você quer um jardim bonito? Cultive. E cultivar significa plantar coisa boa, cercá-lo para não deixar os bichos pisar em cima, mas é também tirar as raízes do mal, é desterrar, joga fora com raiz e tudo. Meu Deus do céu, muda o disco, troca de canal. Pare de ficar só reclamando, você já enjoou, ninguém aguenta mais você. Talvez eu já falei isso muitas vezes, porque você precisa ouvir. Você está precisando ouvir, ninguém aguenta mais. Talvez as pessoas nem falem mais com você por isso, porque sempre que perguntam tem a mesma resposta. Como é que você está? A gente está nessa mesma, a gente vai levar, né? Como Deus quer. Como Deus quer não, se tivesse como Deus quer, você estava com um espetáculo. Estava maravilhoso. Então é preciso desterrar. Agora, muito importante, não queira ir desterrar um mato. Se ficar o tempo sem chuva, a terra fica dura, você vai precisar de um enxadão, vai precisar de uma ferramentazinha, ou espera que a chuva venha para amolecer, porque senão se arranca, ele arrebenta, larga a raiz lá dentro. Não é com dureza, é com a docilidade do Espírito Santo. Nós rezamos ontem no Salmo 33, provai e vede como o Senhor é bom, saboreai o Senhor. E São Pedro, quando vai falar sobre a cura interior, a necessidade de purificar o coração para poder amar de verdade, primeira carta dele, capítulo 1, versículo 22 seguintes, ele conclui aquele trechinho dizendo: se é que vocês experimentaram de fato, saborearam de fato a bondade do Senhor, citando o Salmo 33, que nós começamos a rezar ontem com ele. Então, toda ira, indignação, malícia, calúnia, gritaria, para com essa berreira. A senhora já incomoda muito os vizinhos. Os vizinhos sempre sabem quando a senhora chegou. Vai falar com o filho, é berrando, vai falar, é berrando, vai fazer as coisas reclamando. Ah, chega, já atorrou. Muda, vira, troca de canal. Gritaria, sejam desterradas do vosso meio. Próximo, o sexto exercício prático, versículo 32, isso é espetacular. Antes do que? Leia aí na sua Bíblia. Antes, vírgula, antes de explodir, antes de ficar com ira, antes de ficar amargurado, antes de gritar, antes de se maliciar. Ó, gente, essa malícia aqui não é só no sentido sexual não, isso ele abordou no capítulo 4 e vai falar no capítulo 5. Malícia é quando eu fico julgando o outro a partir do mal. A pessoa fala uma coisa e eu leio o que ela falou a partir do mal. Malícia é uma atitude de vida, é ficar vendo o mal nas pessoas. E tem gente que treina para isso, especialista em ver o que não presta. Antes então, antes da amargura, antes de contristar o espírito, antes que saia uma palavra má da sua boca, antes de se indignar, antes de berrar, de caluniar, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. O que é bondoso? Bondade é você se colocar no lugar do outro. Tudo aquilo que o Padre Jonas nos disse aqui sexta-feira, citando o capítulo 6 de São Lucas. A medida, socada. Aliás, tem 4 características daquela medida. Tem que ser cheia,
tem que ser recalcada, socada, tem que ser transbordante. Faltou um que eu não lembro, você depois lê lá na sua Bíblia. Assim que tem que ser a medida do meu coração. Então, antes de qualquer dessas atitudes, antes de reclamar, antes de gritar, antes, sede bondosos e compassivos. O que é compassivo? Que dia é hoje? Hoje é um dia que todo mundo treina a ser compassivo. Andar no mesmo passo. Compassivo é no compasso. Ou senão na música, o maestro fica lá para que os músicos tocam no mesmo compasso. Ser compassivo é andar, por isso o contristez, andar passo a passo. Se a pessoa corre muito, vai mais devagar. Eu não citei ontem a imagem da criança achando que o pai está fugindo dela, mas é porque o pai andando, ó, o passo do pai, ele anda quase 1 metro. A criança quer aquele pezinho, ela tem que dar quantos passos para alcançar 1 metro? Você já voltou lá onde você nasceu, aonde você passou a infância? Olha como era larga a rua para atravessar. É a mesma distância. Mas para a criança pequenininha, com aquele perninha pequenininho, para atravessar. É igual quando a gente está andando com o Afonso lá em Betânia, porque ele tem a perna light. Estananinho. De repente a gente para, ele está lá atrás. Corre, Afonso! Mas ele tem perna pequena. Cada passo meu, eu preciso dar 8, 10. Com um passo. Como é que você e seu marido, você e seu filho, você e fulano, como é que está o compasso seus? Foi num desfile de um dia 7 de setembro, que aquela mulher chegou em casa, feliz da vida, tinha assistido a parada militar, e o marido falou, e aí, como é que foi o desfile? Falei, foi tão lindo. Só que só o Juninho marchou certo. Só o Juninho, só. 4.908 crianças erraram. E engraçado que eles erravam ao mesmo tempo. Na hora que era para bater a perna direita, só o Juninho batia a perna direita. Todos os outros batiam a esquerda na mesma hora. Olha para você ver. Coitado do Juninho. Não seja como o Juninho, pior, não seja como a mãe dele. Ensina ele, filho, olha, quando bater bum, é a perna esquerda, ó. E a criança, ela vai olhando para ver se a mãe está dentro, ela vai lá. Né? Ela quer que a mãe veja ela marchar, está lá. Nossa, ela toma banho, ela fica toda emocionada, ela vai marchar. E põe a mão assim, a professora manda, faz, peita o cabelo, e vai, quer ver a hora que passa em frente da bandeira, onde está lá o prefeito, governador, né? Parece que todo mundo só está olhando para ela sente que é a única no que ele está. Dá peitada no outro que ela está olhando ali, é assim. Na vida a gente é uma eterna criança desfilando no dia 7 de setembro. Até porque nós estamos a caminho da pátria definitiva, da onde a gente vai ser completamente independente, livre, soberano no reino de Deus. É para lá que a gente vai. É para lá que a gente marcha. Então vamos marchar junto no mesmo compasso. Muitas vezes, para marchar junto com alguém, é preciso sentar e esperar a pessoa chegar. Não é? É caridade também sentar e esperar. É caridade ir atrás. Eu gosto muito de caminhar com os meus cachorrinhos. Então, quando o filhote está lá com uns 45, 50 dias, eu já começo a levar ele para caminhar comigo. E eles são pequenininhos, a raça é pequena. Às vezes eles ficam presos num buraco. Eu vou lá na frente e fico olhando de propósito. Começa a voltar os maiores para ensinar o caminho. Às vezes, gente, é impressionante. Como é que uma cachorrinha, ela estuda o trajeto, e aqui tem um pau deitado, ela pula 2, 3 vezes por cima do pau, aí o filhotinho não consegue pular. Ela volta e ela dá a volta. Aí ele vê e dá a volta. Aí ficou o cheiro dela, ele vai passando. Os bichinhos fazem isso. Eu tenho umas 3 ou 4 que são minhas companheirinhas mesmo. Eles já sabem o trajeto que eu faço. Mas às vezes a gente muda de trajeto para descansar, não é? Para pegar um morro diferente.
Então quando chega na encruzilhada, o caminho vai para lá, para cá, eles estão correndo na frente, chega lá, eles param e ficam olhando a gente. Eles andam comigo no meu compasso. Quando você pega uma ladeira que você desce mais rápido, eles vêm também. Quando é um morrinho, eles sobem e ficam olhando. Falando, vem. Estou esperando você, vem. Como é que eles sabem já não é para andar com a gente? Eles vão lá na porta do quarto chamar. Eles sabem. Eles vão atrás, porque eles aprenderam a andar no compasso. E outra, quando se treina a andar no compasso, nunca mais esquece. Eu passo um mês sem vir aqui em Lorena, eu chego aí na casa, eu dou um assovio, os 2 cachorrinhos vêm e fico o resto do tempo andando comigo. Isso em Curitiba e nas outras casas todas. Em Foz. Como é que eles sabem? Como é que eles acompanham a gente? Porque treinou. Ô meu irmão, se um cachorrinho é capaz de fazer isso, quanto mais um filho, o marido, a mulher. Marido e mulher, por favor, treina a andar no mesmo compasso. Não adianta você ir lá na frente, já que está lá, volta para buscá-lo. Mesmo se ele estiver no boteco, volta para buscá-lo. Mesmo se ele tiver caído, volta para buscá-lo. Pai e mãe, volta para buscar o filho que foi caído lá atrás na droga. Tem jeito, volta para buscar. Talvez porque você andou rápido demais. Volta para buscar. Vai de novo até ele. Andar no mesmo compasso é isso. Não queira chegar na frente, porque no céu ninguém chega na frente. Ou a gente chega junto e leva uma porção de gente, ou a gente não chega. Bondade é isso, primeiro eu preciso me colocar no lugar do outro. Meu Deus. Olha gente, quando eu escuto as histórias de muitos filhos e filhas de Betânia, eu fico pensando assim, olha meu Deus, no lugar dela, eu teria feito muito pior. O menor problema deles às vezes é uma droga. Vai escutar a história de eu fui uma vez celebrar na penitenciária, cadeia, né, um presídio, em Tijucas, e pude conversar assim com uns 10, 15 presos, depois voltamos a celebrar no Natal. Você começa a escutar a história dele, meu Deus, tem muita gente sofrendo no mundo, gente. A maioria aqui não sabe o que é sofrimento, não. Estou falando de sofrer. Aquele povo passando fome. Nesses países, ontem na bênção, há um momento, acho que na oração dos fiéis, foi que a Lu leu, a gente pedia por aqueles países onde não se pode construir um templo para Deus. Não é? Olha que coisa fantástica. Quantos, gente, um menininho lá no Japão me dizia, tio, você sabia que na minha escola a gente não pode ir com camiseta de Jesus? Não pode usar crucifixo? Não pode? Quantos países eles não podem? Você sabia que no continente africano tem 30 milhões, é a população do estado de São Paulo, de pessoas contaminadas em consequência do vírus do HIV, ou com AIDS ou doenças similares? 30 milhões. Por que o governo não vai fazer propaganda de camisinha lá? Para que as crianças de 10 anos de idade, devia fazer propaganda de camisinha, porque as crianças estão com 8 anos, 10 anos, 2 anos de idade, que já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu todos os irmãos adultos, e hoje tem a menina de 10, de 11, de 12 anos, cuidando de mais 3, 4 irmãozinhos, que se colocar todos eles numa balança, não dá 30 quilos. A gente não sabe o que é sofrer, não sabe. Ah, meu Deus, por que não me escuta? Bondade, coloque-se no lugar da pessoa. Se você tem a graça de Deus de não ter esse problema, louvado seja Deus, mas tenha coragem de, ao menos espiritualmente, se colocar no lugar dessa pessoa. Meu irmão, minha irmã, coloque-se no lugar do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. A gente não sabe que as pessoas estão sofrendo. Bondade é isso, eu me colocar no lugar da pessoa, eu acreditar que a pessoa vai vencer, mas isso só é possível quando eu me torno compassivo, quando eu ando junto. Agora, esses 6 conselhos, esses 6 exercícios, vamos relembrar os 6. Primeiro, renunciar à mentira. Segundo, fazer o bem com as próprias mãos. Terceiro, nenhuma palavra má. Quarto, não contristeis o Espírito Santo de Deus. Quinto, amargura, ira, indignação tem que ser arrancada. Sexto, sede bondosos e compassivos. Nenhum desses 6 vai dar certo se faltar o 7º.
Porque o sétimo nos lembra os 70 vezes 7. O sétimo conselho diz a regra de ouro na cura do ressentimento. A única possibilidade que tenho de chegar no coração de Deus, qual é? Perdoar não é só isso que está aí não, lê todinho. Está explícito, está completo. Esse versículo é completo, leia-o bem alto. Perdoai-vos uns aos outros, é o mesmo uns aos outros lá de cima. De que jeito? Como? Do mesmo jeito. Da mesma forma que Deus vos perdoou. Aí o segredo. E esse segredo é, e eu disse já, nenhum dos 6 anteriores funciona se não colocar esse exercício em prática. Veja, eu já dei o nome dessa pregação. São exercícios práticos, exercícios na luta contra o ressentimento, exercícios práticos para se chegar ao ressentimento. Exercício significa que eu tenho que exercitar o perdão. Perdão se exercita. Perdão não é um sentimento, gente. E a maior prova de que perdão não é um sentimento é a cruz de Jesus. Ele mesmo disse o que ele estava sentindo. O que Jesus estava sentindo? Ele sentia vontade de não ter aquela cruz. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Perdão não é sentimentalismo. Perdão é uma decisão. Perdão é retomar a minha vida. Em primeiro lugar, o perdão que eu dou aos outros, ele serve para mim. Perdão é a capacidade que eu tenho de reescrever a minha história a partir do presente e projetá-la para o futuro, e não mais arrastando um passado de coisas negativas que me aconteceu, que me machucou. Perdão é você retomar na sua mão o domínio da sua vida, da sua história. Perdão é você dizer: eu não posso prever o que as pessoas, a vida, a história fará comigo, mas eu sou o único que posso determinar como eu vou acolher aquilo que as pessoas, a vida ou a história me fizerem. Perdão é revolucionar. Perdão é você assumir as demoras de Deus, Eclesiástico 2, porque muitas e muitas vezes, mesmo querendo fazer o bem, nós não estamos enxergando aonde Deus quer chegar. Deus quer muito mais. Onde o Padre Jonas disse muito bem isso, quando deu testemunho seu, que podia ter se transformado num ressentimento. Quando ele recebeu aquela negativa ao projeto de fazer um santuário para o pai, olha que projeto lindo, fazer um santuário para o pai, se fosse para ele, não é para o pai. Aquilo podia ser uma semente do ressentimento, mas porque obedeceu, porque tem um projeto maior. Aliás, o ressentimento faz a gente perder sempre o projeto maior, faz a gente perder o ideal para se fixar num momento estragado e dar um peso maior a ele. Então, porque não deixou o ressentimento, porque tem um projeto maior, e porque disse antes várias vezes que quer obedecer, quer amar e ama essa igreja, que Deus fez? Transformou a oração, a aceitação, a obediência num projeto, no mínimo, 3 vezes maior. Olha o que é isso, gente. É concreto, é muito mais amplo. Ao invés de ser um santuário, o Vale do Paraíba tem tantos, será a única casa, o único rincão. Único, não existe único. Você já imaginou a fonte de Deus, de graça, que vai, o santuário que vai transformar quantas casas, quantos corações? Então eu digo isso para você. O perdão é exercício. Não vamos pensar só em coisa ruim, porque talvez você pense assim: nossa, eu preciso perdoar aquela pessoa que me ofendeu, que me deu um tiro. Não! Para chegar naquele perdão tem que treinar aqui. O perdão cotidiano, o perdão das coisas que a gente não entende. Naquela hora a gente não entende. E isso que faz a nossa história. Por isso não perca nunca de vida o grande projeto que você tem. Qual é o seu ideal? Qual é a sua vocação? Qual é a meta que você tem? O encardido consegue fazer isso. Ao fixar você no ressentimento, ele faz você esquecer o grande projeto e se prender num toquinho. E ficar preso aquilo ali, cavucando. Devolva, pergunte-se: qual é o meu grande projeto?
Quem está no comando da minha vida? Eu queria convidar você a reescrever a sua história de mágoa. Reescreva a sua história. Só que agora precisa mudar alguns personagens principais. O Juvenal também precisa reescrever a história de mágoa dele. Só que agora os personagens principais precisam ser outros. Não pode mais ser os culpados, nem as desculpas. Eu não posso mais ser a vítima. Eu quero que você reescreva a mesma história, sem mudar nada, 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 a não ser os protagonistas. Porque isso é você que escreve, que coloca, dá o peso que a pessoa vai estar. É o diretor que diz, você fica aqui, você aqui, você aqui. Eu queria que você reescrevesse a sua história, mas reescreva a partir de Jesus, da experiência, porque o texto está aí concluindo, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Reescreva a sua história a partir do perdão que Deus oferece cada dia a você e a mim. Meu irmão, minha irmã, quando nós sabemos, mas para isso é preciso tirar as nossas máscaras, quando nós sabemos a merda que nós somos, a miséria que nós somos, e ainda assim saber que Deus nos ama tanto, 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 tanto dia e noite, mesmo quando eu fiquei longe de Deus, o Pai que faz nascer o sol sobre justos e injustos, mesmo quando eu me afastei de Deus, mesmo quando eu estive tão longe desse Deus, Ele continuou me amando e me perdoando. Quantas vezes Deus já perdoou você? Quantas vezes Deus me perdoou? Meu irmão, pelos pecados que eu, Léo, já fiz. Não era para eu estar aqui nesse rincão, não. Era para eu estar ou no fundo do inferno, ou numa cadeia, ou na sarjeta. Se eu estou aqui em pé desse jeito, quem me segurou continua sendo e será Ele. O dia que você me vê caído, não olha para mim. Só descubra de uma coisa, eu larguei das mãos que estavam me segurando. Então não largue dessas mãos que seguram você. Perdoar como me perdoou. Cada vez mais eu preciso ter essa consciência. Deus me perdoa, Deus está me perdoando. Agora Deus está me perdoando, está perdoando você. Perdoar, e eu explico bem isso no texto, perdoar é dar-se, amar, dar. Perdoar quando? Sempre. Quantas vezes? O Pedro, até quando viu ele falando de 7 vezes, o Pedro chegou e falou, porque o Pedro era muito legal com Jesus. Falou, Senhor, eu entendi bem direito o que o Senhor falou. Você falou que tem que perdoar 7 vezes. Jesus falou, não te digo 7. Falou, bom, 70 vezes 7. Falou, minha nossa, delirou. 70 vezes 7. E não tem outro jeito. Por isso que é o número 7 aqui dos nossos exercícios espirituais para a cura do ressentimento. É perdão. Alguém falou com uma mágoa contra você? Perdoa. Para perdoar não tem justificativa. Aliás, Jesus ensinou uma oração linda de cura do ressentimento na cruz. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus na cruz é o perdão explícito, o perdão concretizado. Jesus na cruz é a vitória de Deus sobre todo o ressentimento da humanidade. Agora, ou você perdoa, ou Deus não vai. 3 coisas você não consegue, segundo a palavra, se você não perdoar. Primeira coisa, logo no finalzinho do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, diz, se você não perdoar, o Pai também não perdoa você. E isso também está lá no capítulo 18, versículo 35, que o Padre Jonas citou aqui na sexta-feira à noite. Do mesmo modo, o Pai vai tratar você, se você não perdoar, de todo o coração o seu irmão. No capítulo 18 de Mateus, inteirinho, é o capítulo do perdão. Então, primeira coisa, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Segunda coisa, Marcos capítulo 11, a partir do 25. Se você não... Aliás, eu quero ler esse texto. É um versículo curtinho. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 25. Então, primeira coisa que, se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Segunda coisa, está aí. E quando vos puserdes de pé para orar, em casa, na igreja ou no rincão, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém. O para é importantíssimo, que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, todavia, porém, contudo, se não perdoardes, tão pouco vosso Pai que está nos céus
vos perdoará os vossos pecados. E é muito legal que ele usa aqui o plural para céu. O vosso Pai que está nos céus, significa que está em todo lugar, e todo lugar que o Pai chega, ele vai virando em céu. Se você quer que a sua vida vire céu, leve o Pai para lá, porque senão vai ser aquele inferno que você está vivendo até hoje. Não tem outro jeito. Primeira coisa, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Não tem nada substitutivo. Volto aqui no livro Sim, Sim, Não, Não. Não existe uma prática substitutiva. Porque fizeram mal para você, você vai ter que fazer uma oferenda, você vai ter que tomar um banho, você vai ter que matar uma galinha, você vai ter que entrar de ré, não sei aonde, nada. Jesus disse uma condição, vou usar um termo latim bonito, sine qua non, uma condição sem a qual não, impossível. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Ah, padre, é difícil perdoar. Azar o seu. Perdão é decisão. É acreditar que o bem é maior. É difícil para você? Então, olha para quem ocupou o seu lugar, se foi fácil. Foi fácil para Jesus? Gente. Leia o livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, um texto de Pierre Barbet. O sofrimento de Jesus é uma coisa medonha, horripilante. Tem gente que não pode nem ler, que vomita. É medonho. Como ele perdoa? É difícil, eu sei que é difícil. Fosse fácil, o mundo se fazia. Fosse fácil, o mundo vendia. Ainda cobrava caro, vinha com marca ainda. Perdão com a marca tal. Ah, isso é mais importante, tem um perdão com a marca tal. Por isso o mundo não sabe. Não sabe, não pode. Primeira coisa, se eu não perdoar, eu não serei. Segunda coisa, se eu não perdoar, Deus não escuta a minha oração. Hoje a Luzia perguntou, você acredita que Deus está ouvindo sua oração? E você disse, sim, muito bem, desde que esteja perdoando. Porque se não tiver perdoado, Deus está com os dois ouvidão tapadinhos. Desligou o aparelho. Que ele tem lá aqueles aparelhos de tradução simultânea. Que você imagina, tem gente rezando aqui em português, tem gente rezando em japonês. Como é que chega isso lá para ele? Então, e você sabe quem que faz a tradução simultânea? Sabe quem é? Nossa Senhora. É? Ela faz. Ela fala francês, apareceu lá em Lourdes. Ela fala espanhol, em Guadalupe. Ela fala hebraico, aramaico, ela entende o grego, ela morou em Éfeso junto com São João, que escrevia em grego. Ela, em Częstochowa, ela foi lá, ela fala polonês. Ela fala português. Falou ainda com sotaque lusitano. Esteve em Portugal. E ela traduz tudo. Por isso que você tem que ser colega dela. A mãe sempre fala para o pai. Pois, se você não perdoar, nem ela pode. Porque Deus desliga o aparelho. Terceira coisa. Não adianta você fazer uma grande oferta, você fazer uma doação para compensar a falta de perdão. Porque São Mateus disse que, São Marcos também, mas São Mateus explicitamente, se você tiver para fazer sua oferta, lembrou, larga a oferta lá, vai reconciliar e vem terminar de fazer essa oferta. 3 coisas. Se você não perdoar, Deus não perdoa você, Deus não escuta a sua oração, Deus não aceita a sua oferta. Portanto, só tem um jeito: perdoai-vos como o Senhor uns aos outros, do mesmo jeito que o vosso Pai perdoou você e a mim, na pessoa de Jesus, como Jesus. E aí, gente, nós temos que terminar essa pregação olhando para aquilo que o Pai mais tem, o rosto do Pai. Quando aquele menino se afastou, poderia ter causado uma mágoa muito grande no pai. Aliás, ele, humanamente falando, teria causado. Ele falou para o pai: me dá a parte da herança. É como se ele dissesse para o pai: para mim o senhor está morto. Olha que menino, ofendeu o pai. Pegou a metade da fortuna, foi para um país distante, gastou tudo. O irmão ficou cheio de mágoa. Ele dissolveu tudo numa vida estragada. Mas quando ele chegou lá no chiqueiro,
e é para lá que a gente vai. Você sabia que o porco é o único animal ao lado do ser humano que se queima no sol? Único. Talvez seja por isso, porque quando eu deixo o sol se pôr sobre o meu ressentimento, eu me queimo também na porcaria que o encardido prepara para mim. Foi lá que o menino foi, lá no chiqueiro. Não tinha mais amigo. Quando você chegar no chiqueiro, não vai ter mais amigo, não. Sabe aquele amigo que gosta de transar com você? Que gosta de usar droga com você? A hora que você estiver no chiqueiro, ele está longe de você. Ninguém vai para o chiqueiro com você. Por isso que quantas vezes se sente sozinho. Quando a gente sabe que está no chiqueiro, a gente está sozinho. Mas lá sozinho no chiqueiro, aquele menino caiu em si. E caindo em si, ele se lembrou do quê? Na casa do meu pai. Ah, que coisa espetacular. O que fez aquele menino voltar não foi a miséria. O que fez aquele menino voltar não foi o chiqueiro. Quantas outras pessoas já estiveram no chiqueiro e não voltaram? O que foi aquele menino voltar, fez aquele menino voltar, foi uma certeza. Na casa do meu pai, eu vou achar meu lugar. Mal sabia ele. Ele voltou para pedir ao pai só um lugarzinho entre os empregados. E o pai pagou o ressentimento dele com uma túnica novinha que tinha mandado fazer, uma sandália nos pés, um anel no dedo e um boi gordo para fazer a festa. Faz sol maior aí. Diz para Deus hoje: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração magoado resolveu voltar. Diz para Deus: eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou minha esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido, este é o meu lugar. Diz para Deus: eu não me acostumei nas terras onde andei. Vai fechando os seus olhos e dizendo isso para Deus: acostumei nas terras onde andei. Repita para Deus: eu não me acostumei Nas terras onde andei, eu não me acostumei. Nas terras onde andei. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. Estou a esperar